Esta é a história de como um casamento gelado pode se transformar em uma paixão ardente quando o ciúme desperta sentimentos adormecidos. O aroma de alho dourado e manjericão fresco pairavam pela cozinha como uma promessa que ninguém mais acreditava. Marina mexeu o molho pela última vez, desligou o fogo e suspirou. 3 anos. 3 anos fazendo o estrogonofe exatamente como Gabriel gostava, com champignons frescos e aquele toque especial de mostarda que ele costumava elogiar. Costumava. Agora ele nem percebia. A cozinha estava impecável, como sempre. Marina havia aprendido que a perfeição era uma forma silenciosa de pedir amor. Cada detalhe no lugar, cada sabor equilibrado, na esperança de que ele notasse. Que ele dissesse algo além do automático: "Está bom." Ela olhou para o espelho do hall e viu uma mulher de 29 anos que parecia ter esquecido como sorrir de verdade. Quando foi que começou a se vestir apenas para si mesma? Quando parou de se arrumar esperando o olhar admirado do marido? "Gabriel, o jantar está pronto", gritou para o andar de cima, onde ele certamente estava imerso em planilhas que pareciam mais interessantes que a própria esposa. O barulho da cadeira sendo arrastada no escritório ecoou pela casa. Passos lentos na escada, como quem cumpre uma obrigação. Quando ele apareceu na porta da cozinha, Marina sentiu aquele aperto familiar no peito. Gabriel ainda era bonito, os cabelos castanhos um pouco desalinhados, mas os olhos estavam em qualquer lugar, menos nela. Era como se ela fosse parte da mobília, necessária, mas invisível. "Que bom! Estou faminto", disse ele, se sentando sem olhá-la diretamente. "Faminto de comida", pensou Marina amargamente. Só de comida. Marina serviu o prato com cuidado, esperando. Talvez hoje ele notasse o capricho, o tempero especial. Talvez hoje fosse diferente. Ela havia passado a tarde inteira preparando tudo, lembrando de como ele costumava elogiar sua culinária nos primeiros meses de casamento. Gabriel deu a primeira garfada em silêncio. Depois a segunda. Nada. Nem mesmo uma expressão de aprovação. "Como está?" Ela tentou, a voz saindo mais desesperada do que pretendia. "Está bom", respondeu automático, sem levantar os olhos. "Bom. Sempre apenas bom. Nunca delicioso, nunca você se superou, nunca obrigado por se esforçar tanto. Apenas bom, como um robô programado para dar a resposta socialmente aceitável." O som dos talheres contra a louça era o único ruído entre eles, como uma música triste que tocava há anos. Marina observava o marido comer como se fosse apenas combustível, sem prazer, sem reconhecimento. Ela se lembrou de como ele costumava fechar os olhos e suspirar de satisfação com a primeira garfada. Como costumava puxar assunto sobre o dia dela, sobre os planos para o fim de semana. Agora, Gabriel comia olhando para o celular, checando e-mails, sempre em outro lugar menos ali, com ela. "Como foi seu dia?" Marina tentou novamente. "Corrido. Muitas reuniões." "Alguma coisa interessante?" Gabriel ergueu os olhos brevemente como se a pergunta o tivesse surpreendido. "Só trabalho, Marina. Nada que te interessaria." A frase a atingiu como um tapa. Desde quando ele decidira que ela não se interessaria pela vida dele? Ela costumava conhecer os colegas de trabalho dele, suas preocupações, seus projetos. Agora era como se ele tivesse construído uma parede invisível entre a vida profissional e pessoal. Quando terminou, Gabriel se levantou. "Obrigado pelo jantar, vou terminar uns relatórios." "Gabriel." Ela o chamou. Por um instante, pensou que ele perguntaria o que ela queria dizer, que talvez notasse a súplica silenciosa nos seus olhos. "O que foi?" As palavras morreram na garganta dela. O que poderia dizer? Que sentia falta dele? Que queria que ele a olhasse como antes? Que às vezes ficava horas se arrumando só na esperança de que ele notasse? "Nada, boa noite." Gabriel assentiu e desapareceu escada acima. Marina ficou sozinha na cozinha, cercada pelos destroços de mais uma tentativa fracassada de conexão. 3 anos de casamento. 3 anos de jantares assim. Ela começou a recolher a mesa, movendo-se como um autômato. Na pia, enquanto lavava os pratos, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto. Quando foi que se tornaram estranhos vivendo na mesma casa? Na manhã seguinte, Marina acordou com o lado da cama vazio e frio. Gabriel já havia saído, como sempre, sem se despedir. Sem um beijo de bom dia, sem um "até logo." Apenas o cheiro do seu perfume ainda pairando no ar como lembrança de que ali morava um homem. Ela se levantou devagar, observando o quarto que uma vez fora o santuário do amor deles. Agora parecia apenas um espaço compartilhado por duas pessoas que aconteciam de usar a mesma cama para dormir. No banheiro,
Marina se olhou no espelho. Quando foi que parou de se importar com a própria aparência? Não que Gabriel fosse notar mesmo. Há meses ele não fazia um elogio espontâneo. Não demonstrava desejo. Não a tocava a não ser por acaso, quando se esbarravam no corredor. O toque do celular a tirou dos pensamentos melancólicos. Marina, é o Lucas da padaria. Chegaram aqueles pães especiais que você encomendou. Lucas, o jovem proprietário da padaria do bairro, sempre simpático. Marina sentiu um leve aquecimento no peito. Ao menos alguém lembrava de cumprimentá-la direito, de tratá-la como se ela existisse. Que ótimo, Lucas. Passo aí mais tarde para buscar. Perfeito. Ah, e trouxe aquelas geleias artesanais que você mencionou ter curiosidade. Separei algumas para você experimentar. Você é muito atencioso. Obrigada. Imagina. Até mais tarde, Marina. A ligação terminou, mas o sorriso permaneceu no rosto dela. Que diferença fazia ter alguém que se importava, mesmo que fosse apenas cortesia profissional. Lucas sempre perguntava como ela estava, lembrava de suas preferências, tratava-a como se ela fosse especial. Uma hora depois, Marina entrou na padaria usando um vestido azul claro que há meses estava esquecido no armário. Não sabia bem por que havia escolhido aquela peça. Talvez fosse a cor que sempre a deixava mais confiante. Ou talvez fosse só o desejo inconsciente de se sentir bonita para alguém, mesmo que fosse apenas para o simpático padeiro. Marina! Lucas acenou, o rosto se iluminando quando a viu. Você está linda hoje. Esse vestido combina com você. O elogio a pegou de surpresa, fazendo seu coração acelerar ligeiramente. Há quanto tempo alguém não a elogiava? Obrigada, Lucas. Você sempre é muito gentil. Não é gentileza, é honestidade. Ele respondeu, embrulhando os pães com cuidado. Seu marido é um homem de sorte. Marina baixou os olhos, o sorriso vacilando. Se ao menos Gabriel pensasse a mesma coisa, trouxe as geleias também. Lucas continuou, aparentemente não notando o constrangimento dela. Essa de morango com pimenta rosa é a minha favorita. Promete experimentar? Prometo. E essa de figo com canela é perfeita para o café da manhã. Imagino que você deve preparar cafés da manhã incríveis. Marina riu, mas foi um som melancólico. Costumava preparar. Agora Gabriel sai muito cedo, não dá tempo. Que pena. Tenho certeza de que ele não sabe o que está perdendo. Foi nesse momento que Marina ouviu a campainha da porta tocar. Virou-se e sentiu o ar escapar dos pulmões. Gabriel estava parado na entrada, os olhos fixos nela e em Lucas, uma expressão que ela não conseguia decifrar no rosto. Por um segundo que pareceu eterno, ninguém se moveu. O sorriso que ela havia dirigido ao padeiro ainda brincava nos seus lábios. O vestido azul destacava sua silhueta sob a luz da manhã que entrava pela vitrine. Mas foi o olhar de Gabriel que a desarrumou completamente. Não era o olhar vago de sempre. Era intenso, quase possessivo, como se ele estivesse vendo algo que não havia notado antes. Gabriel, ela murmurou. O que você está fazendo aqui? Esqueci a carteira no carro, disse, mas os olhos não saíam dela. Não sabia que você tinha compromissos de manhã. A palavra compromisso saiu carregada de algo que fez o coração de Marina acelerar. Havia uma tensão na voz dele que ela não ouvia há meses. Só vim buscar uns pães, ela explicou, de repente se sentindo como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Gabriel se aproximou, cumprimentando Lucas com um aceno seco. Bom dia. Bom dia, Gabriel, Lucas respondeu, claramente percebendo a tensão no ar. Marina sempre fala muito bem de você. Fala? Gabriel olhou para a esposa, uma sobrancelha erguida. Marina sentiu o rosto esquentar. Lucas sempre pergunta como estão as coisas em casa. Que gentil, disse Gabriel, mas o tom estava longe de ser amistoso. Quando saíram da padaria, o silêncio entre eles era diferente. Não era o silêncio morto de sempre, mas carregado de eletricidade, como se uma corrente invisível tivesse sido ligada. Vestido bonito, Gabriel disse de repente parando na calçada. Marina parou também, o coração disparando. Em 3 anos de casamento, ele não fazia um elogio espontâneo como aquele. Não daquele jeito, com a voz levemente rouca. Obrigada, respondeu sem conseguir olhá-lo diretamente. Gabriel deu um passo mais perto. Não lembrava de ter visto ele antes. Por que você não me olha há meses? Ela pensou, mas disse apenas, estava guardado. Pena. Pena? Pena estar guardado. Você fica linda de azul. Alguma coisa havia mudado naqueles poucos minutos na padaria. Pela primeira vez em meses, Marina se sentiu vista. Realmente vista por ele.
Gabriel, você está bem? Está diferente. Diferente como? Mais presente. Gabriel ficou em silêncio por longos segundos, os olhos estudando o rosto dela como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Marina, posso fazer uma pergunta? Claro. Você vai à padaria do Lucas com frequência? A pergunta a pegou desprevenida. Às vezes. Por que a curiosidade? Só quis saber. Ele parou, como se estivesse pesando as palavras. Ele parece atencioso. Ele é simpático, é educado com todos os clientes. Todos os clientes ele elogia dizendo que estão lindas? O ciúme na voz dele era inconfundível agora. Marina o olhou surpresa. Gabriel, você está com ciúmes? Estou fazendo uma pergunta simples. Não, você está com ciúmes. Ela não conseguiu esconder o espanto na voz. Há meses você mal me olha, mal fala comigo, e agora está com ciúmes porque um padeiro foi educado? Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela reconhecia dos momentos em que ele estava frustrado. Você tem razão, não tenho direito de estar com ciúmes. Não é sobre ter direito, Gabriel. É sobre... Quando foi a última vez que você me disse que eu estava bonita? Quando foi a última vez que você reparou no que eu estava vestindo? A pergunta ficou suspensa entre eles. Gabriel a olhava agora com uma expressão que misturava culpa e algo que ela ousava interpretar como arrependimento. Marina, não precisa responder, eu sei a resposta. Ela começou a andar em direção ao carro, mas Gabriel a segurou pelo braço, suavemente. Espera. O quê? Você está certa. Eu tenho sido um idiota. A admissão a surpreendeu. Gabriel não era de pedir desculpas facilmente. Gabriel, deixa eu te levar para casa. E deixa eu tentar explicar. No carro, o silêncio era pesado. Gabriel dirigia com as mãos tensas no volante, como se estivesse lutando contra as próprias palavras. Eu não planejei isso, disse finalmente. Não planejei nos afastarmos. Então, como aconteceu? Trabalho, cansaço, rotina, 1000 desculpas pequenas que foram se acumulando até virarem uma parede enorme. Marina o observava enquanto ele falava, notando as linhas de tensão ao redor dos olhos dele. Você sabe quando percebi? Quando? Quando vi você sorrindo para ele, daquele jeito que você costumava sorrir para mim. Gabriel, eu senti uma pontada no peito. Ciúme puro. E me dei conta de que fazia meses que você não sorria assim na minha presença. Porque você não me dava motivos. Eu sei. Ele parou em um sinal vermelho e finalmente a olhou. Marina, eu quero tentar de novo. Tentar o quê? Nós. Quero tentar fazer você sorrir para mim daquele jeito novamente. O coração dela acelerou, mas junto com a esperança veio o medo. E se for tarde demais? É? Não sei. Gabriel estendeu a mão, tocando levemente o rosto dela. Então me deixa descobrir? Naquela noite, Marina decidiu apostar alto. Abriu o armário e escolheu o vestido preto que usara no primeiro encontro deles. Soltou os cabelos, passou o batom vermelho, o mesmo tom que ele costumava elogiar, e esperou. Enquanto se arrumava, lembrou-se de como costumava se preparar para os encontros com Gabriel no começo do relacionamento. A ansiedade gostosa no estômago, a vontade de impressioná-lo, de se sentir desejada. Quando foi que isso se perdeu? Gabriel chegou às 7, como sempre, mas dessa vez Marina estava esperando na sala, não na cozinha como uma doméstica. Quando ele abriu a porta e a viu, parou no meio da sala, a pasta caindo da mão. Você... começou, mas não terminou a frase. O jantar está pronto, Marina disse, a voz mais sedutora do que pretendia. Fiz aquela salada de camarão que você adorava. Adorava-se no passado. Quando foi que começaram a falar de seus gostos como se fossem coisas mortas? Na cozinha, ela havia caprichado. Velas acesas, taças de vinho tinto, guardanapos de linho que só usavam em ocasiões especiais. Mas que ocasião especial poderia ser mais importante que reconquistar o próprio marido? Gabriel entrou e parou, observando a mesa posta com o cuidado de um encontro romântico. O que está acontecendo? Perguntou. Mas o tom não era de irritação. Era curiosidade. E talvez até gratidão. Nada demais. Só pensei que poderíamos jantar como fazíamos antes. Antes de quê? Antes de nos esquecermos de que somos mais do que colegas de casa. Gabriel ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Então se aproximou da mesa, puxando a cadeira para ela se sentar, um gesto cavalheiresco que havia abandonado há muito tempo. Você está linda, disse,
E desta vez soou genuíno, não automático. Obrigada. Você também está bonito. Gabriel sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Há quanto tempo não jantamos assim? Meses, talvez mais de um ano. Durante o jantar, Marina sentia os olhos de Gabriel nela constantemente, estudando cada movimento, como se estivesse redescobrindo a mulher com quem se casara. Esta salada está incrível, disse ele depois da primeira garfada. Você sempre gostou dela. Sim, mas hoje está especial, diferente. O único diferente é você estar prestando atenção. A observação o atingiu visivelmente. Gabriel largou o garfo e a olhou diretamente. Marina, me desculpa. Pelo quê, especificamente? Por ter te tratado como se você fosse invisível. Por ter dado como certo que você sempre estaria aqui, sem precisar de atenção, de carinho, de ser vista. As palavras que ela havia esperado ouvir por meses finalmente saíram da boca dele. Você vai à padaria do Lucas com frequência? Perguntou de repente, mudando de assunto. Às vezes. Por quê? Curiosidade. Ele tomou um gole de vinho. Ele sempre te trata daquele jeito? Que jeito? Como se você fosse especial. Gabriel, ele é apenas educado. Não, Marina. Eu vi o jeito que ele olhava para você. Não era só educação. O maxilar de Gabriel se contraiu quase imperceptivelmente. Você nunca pergunta como eu estou, disse Marina, aproveitando o momento de honestidade. Gabriel ergueu os olhos. Estou perguntando agora. Como você está, Marina? Confusa. Por quê? Porque você está olhando para mim de verdade pela primeira vez em meses. E eu não sei se é porque você sentiu minha falta ou porque ficou com ciúmes de outro homem me notando. A pergunta ficou suspensa entre eles. Gabriel largou o garfo e se inclinou em direção a ela. Posso ser honesto? Por favor. Foram as duas coisas. Eu senti sua falta todos os dias, mas estava perdido demais no meu próprio mundo para admitir. E quando vi você conversando com Lucas, quando vi você sorrindo daquele jeito... Que jeito? Do jeito que você costumava sorrir para mim. Radiante. Viva. Ele fez uma pausa. Me deu um choque perceber que outro homem estava conseguindo despertar isso em você quando eu, seu marido, havia esquecido como fazer você sorrir. Gabriel estendeu a mão sobre a mesa. Posso? Quando os dedos dele encontraram os dela, foi como uma corrente elétrica. Há quanto tempo não se tocavam intencionalmente? Marina, esse vestido é o mesmo do nosso primeiro encontro? Ela sentiu o rosto esquentar. É. Você lembra? Lembro de tudo daquela noite. Lembro de como você estava linda. Lembro de ter pensado que era o homem mais sortudo do mundo por você ter aceito sair comigo. E agora? Gabriel apertou a mão dela. Agora estou lembrando por que me casei com você. E estou percebendo que quase perdi tudo por pura negligência. A semana que se seguiu foi estranha e cheia de possibilidades. Gabriel não voltara completamente ao modo automático, mas também não repetira a intensidade daquela noite. Era como se ele estivesse testando terreno desconhecido, aproximando-se e recuando como alguém decidindo se podia confiar. Ele começou a notar pequenas coisas. Elogiou o café da manhã, comentou que ela estava cheirosa quando passaram um pelo outro no corredor, chegou em casa e perguntou como tinha sido o dia dela. Migalhas de atenção que para qualquer outra mulher seriam insignificantes, mas que para Marina eram como pequenos milagres. Na terça-feira, Gabriel chegou em casa com flores. Para que isso? Marina perguntou, surpresa. Para você, só porque sim. Eram margaridas brancas, simples, mas delicadas. Marina as recebeu como se fossem orquídeas raras. Obrigada, são lindas. Você gosta de margaridas, não gosta? O fato de ele lembrar de um detalhe tão pequeno a emocionou. Gosto sim. Como você se lembrou? Porque presto atenção em você, Marina. Talvez não tenha demonstrado ultimamente, mas eu presto. Na quarta-feira, ele voltou mais cedo do trabalho. Pensei que pudéssemos cozinhar juntos hoje, disse, largando a pasta na mesa. Como fazíamos nos primeiros meses de casamento? Marina sorriu, o coração acelerando. O que vamos fazer? Aquele risoto de camarão que você me ensinou. Se você ainda tiver paciência para me ensinar de novo. Sempre. Cozinhar juntos foi como voltar no tempo. Gabriel descascando camarões enquanto ela refogava o arroz, os dois rindo quando ele errou a quantidade de vinho e teve que improvisar. Era intimidade sem pressão, conexão sem expectativas. Por que paramos de fazer isso? Perguntou Marina, mexendo o risoto devagar. Porque eu achei que ter você era garantido.
que não precisava mais me esforçar. E agora? Agora sei que ter você é um privilégio que preciso merecer todos os dias. Na quinta-feira, ela decidiu ir à padaria novamente. Não porque precisasse de pão, ainda tinha alguns dos fermentados naturais que Lucas separara, mas porque queria entender se o que acontecera com Gabriel tinha sido real ou apenas sua imaginação carente pregando peças. Desta vez, ela escolheu uma blusa coral que realçava seu tom de pele e uma calça jeans que sabia que ficava bem nela. Não era exatamente para impressionar Lucas, mas sim para se sentir confiante. Lucas a recebeu com o mesmo sorriso caloroso de sempre. Marina, que surpresa boa! Como estavam os pães? Perfeitos, como sempre. E as geleias, experimentou? A de morango com pimenta rosa estava divina. Gabriel adorou também. A menção ao marido não passou despercebida por Lucas. Que bom! Ele tem sorte de ter alguém que se preocupa tanto com os detalhes. Marina sorriu, mas desta vez o elogio não a afetou como antes. Era gentil, mas não despertava nada nela além de gratidão pela cortesia. Na verdade, vim buscar uns croissants para o café da manhã de amanhã. Gabriel vai trabalhar de casa, então pensei em fazer algo especial. Que romântico. Trouxe uns croissants de chocolate que chegaram fresquinhos agora há pouco. Quando Marina chegou em casa com os croissants, Gabriel estava na cozinha preparando o café. Que cheiro bom, disse ela, mostrando a sacola da padaria. Croissants? Ele sorriu. Para que ocasião especial? Para termos café da manhã juntos amanhã, já que você vai trabalhar de casa. Gabriel se aproximou dela, envolvendo-a pela cintura por trás enquanto ela tirava os croissants da sacola. Marina? Sim? Obrigado. Pelo quê? Por não ter desistido de nós. Ela se virou nos braços dele. Ainda não desisti. Mas, Gabriel, preciso que você saiba... O quê? Eu preciso sentir que isso é real. Que não é só uma fase que vai passar quando você se acostumar comigo de novo. Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos. Isso é real. Eu prometo. Como posso ter certeza? Em resposta, ele a beijou. Suavemente primeiro, depois com mais intensidade. Um beijo que falava de saudade, de arrependimento, de promessas futuras. Sente isso? Murmurou contra os lábios dela. Sinto. Isso é real, Marina. Isso é o que eu sentia por você e esqueci como demonstrar. Na semana seguinte, Marina recebeu um telefonema de sua amiga Carla. Marina, estou organizando uma festa de aniversário para o Rafael no sábado que vem. Nada muito elaborado, só alguns amigos próximos. Vocês podem vir? Marina hesitou. Ela e Gabriel não saíam juntos socialmente há meses. Na verdade, mal conversavam sobre alguma coisa que não fossem questões práticas da casa. Mas agora, com essa reaproximação delicada acontecendo entre eles, talvez fosse uma boa oportunidade. Não sei, Carla. Gabriel anda muito ocupado com o trabalho. Justamente por isso. Vocês precisam sair um pouco, se divertir. Vai ser em casa mesmo, ambiente descontraído. Por favor, Mari, faz tempo que não te vejo. Deixa eu conversar com ele e te dou uma resposta. Perfeito. Ah, e se prepara para dançar, hein? Contratamos um DJ e tudo. Dançar. Quando foi a última vez que ela e Gabriel dançaram? Na festa de casamento, provavelmente. A ideia de estar nos braços dele, se movendo no mesmo ritmo, fez algo se contrair no peito dela. Quando Gabriel chegou em casa naquela noite, Marina já havia ensaiado várias formas de fazer o convite. Esperou ele tomar banho e se servir do jantar antes de mencionar. A Carla ligou hoje, disse casualmente. Minha amiga da faculdade. Ela está fazendo uma festa de aniversário para o marido no sábado. Nos convidou. Gabriel mastigou devagar, pensativo. Não sei, Marina. Ando cansado. Quando foi a última vez que saímos juntos? Perguntou, sem conseguir disfarçar a melancolia na voz. A pergunta o fez parar de comer. Ele a olhou, realmente olhou, como se estivesse vendo algo que não havia notado antes. Faz tempo, admitiu. Muito tempo. Você quer ir? Quero, mas só se você quiser também. Não quero que seja uma obrigação. Gabriel ficou em silêncio por alguns instantes, estudando o rosto dela. Algo havia mudado na dinâmica entre eles desde o episódio na padaria. Ele estava mais presente, mais atento, mas também mais cauteloso, como se estivesse pisando em ovos. Está bem, vamos. A resposta a surpreendeu. Ela esperava mais resistência, mais desculpas sobre trabalho e cansaço. Sério? Sério. Pode avisar sua amiga que vamos. Marina sentiu um sorriso genuíno se formar nos lábios.
Obrigada. Pelo quê? Por dizer sim. Por querer sair comigo. Gabriel a observou por longos segundos, algo mudando na expressão dele. Marina, posso fazer uma pergunta estranha? Claro. Você vai usar qual vestido? A pergunta a pegou de surpresa. Gabriel nunca se interessara pelas roupas dela antes. Pelo menos não nos últimos tempos. Não sei, por quê? Curiosidade, ele disse, mas havia algo mais no tom da voz dele. Só escolhe algo bonito. Bonito para quem? Os olhos dele encontraram os dela diretamente. Para mim. A resposta simples fez o coração dela acelerar. Gabriel queria que ela estivesse bonita para ele. Depois de meses de indiferença, ele estava demonstrando interesse na aparência dela. Está bem, sussurrou. Marina? Sim? Não quero que você dance com ninguém além de mim. Não era um pedido, era uma declaração possessiva que fez as pernas dela ficarem fracas. Gabriel, promete? Prometo. Ele assentiu satisfeito e voltou a jantar como se não tivesse acabado de reacender algo dentro dela que estava adormecido há muito tempo. Sábado chegou com Marina nervosa como uma adolescente no primeiro encontro. Passou a tarde inteira se arrumando, experimentando vestidos, penteados, maquiagens. Primeiro tentou o vestido verde esmeralda, mas achou muito formal. Depois o azul marinho, mas parecia muito sério. Finalmente decidiu pelo vestido vermelho que comprara no ano anterior e nunca havia usado, decotado o suficiente para ser interessante, mas elegante o bastante para não ser vulgar. Os cabelos soltos em ondas suaves, maquiagem marcada nos olhos, perfume que sabia que Gabriel gostava. No espelho, Marina se viu como não se via há meses, uma mulher bonita, desejável, confiante. Era como se tivesse acordado de um longo sono. Quando desceu as escadas, Gabriel estava esperando na sala, impecável no terno azul marinho que ela adorava. Ao vê-la, ele parou de mexer no celular e a olhou de cima a baixo, os lábios se abrindo ligeiramente. Você está... Começou, mas não terminou. Está o quê? Perguntou, descendo o último degrau. Deslumbrante. A palavra saiu rouca, carregada de uma admiração genuína que fez o coração dela disparar. Há quanto tempo ele não a elogiava daquele jeito? Obrigada, sussurrou, se aproximando dele. Você também está lindo. Gabriel estendeu o braço para ela, um gesto cavalheiresco que a fez lembrar dos primeiros tempos juntos. Vamos? No carro, a tensão sexual era quase palpável. Gabriel dirigia com uma mão, a outra descansando na coxa dela, um toque aparentemente casual que enviava ondas de calor por todo o corpo de Marina. Há quanto tempo não vamos a uma festa juntos? Perguntou Gabriel. Mais de 1 ano. A última foi o casamento do seu primo. Verdade. E eu nem dancei com você naquela noite. Você disse que estava cansado. Gabriel apertou levemente a coxa dela. Hoje eu não vou deixar você sair dos meus braços. A festa de Carla estava em pleno vapor quando chegaram. A casa decorada com luzes suaves, música ambiente, pessoas conversando animadamente no jardim. Marina se sentiu estranha. Fazia tanto tempo que não socializavam como casal que havia esquecido como era. Mari! Carla correu para abraçá-la. Você está maravilhosa. E Gabriel, que alegria te ver. Obrigado pelo convite, Carla. Gabriel respondeu, educado, mas distante, como sempre com pessoas que não conhecia bem. Venham, vou apresentar vocês ao pessoal. As 2 horas seguintes passaram em apresentações, conversas educadas e drinks. Marina notou como Gabriel ficava sempre perto dela, a mão ocasionalmente tocando sua cintura ou ombro, marcando o território de forma sutil, mas clara. Sempre que algum homem se aproximava para conversar, Gabriel aparecia ao lado dela com um sorriso tenso e um aperto de mão um pouco firme demais. Você está sendo muito possessivo hoje, Marina murmurou quando ficaram sozinhos por um momento. Estou sendo protetor, ele corrigiu. Você está radiante hoje. Todos os homens aqui estão olhando para você. E isso te incomoda? Incomoda muito. A honestidade brutal na resposta a surpreendeu. Gabriel nunca havia sido do tipo ciumento. Por quê? Você não demonstrava se importar antes. Porque antes eu era um idiota que achava que ter você era garantido. Hoje eu sei que você é um tesouro que qualquer homem mataria para ter. Foi quando a música mudou para algo mais romântico que tudo se transformou. Pessoal, chegou a hora de dançar! Anunciou Rafael puxando Carla para o centro da sala que havia sido transformada em pista de dança. Outros casais se juntaram e Marina sentiu uma pontada de melancolia ao ver a intimidade natural entre eles.
Mãos entrelaçadas, sorrisos cúmplices, corpos que se moviam em sintonia perfeita. Quer dançar? Perguntou uma voz atrás dela. Marina se virou e encontrou Rodrigo, um amigo de Rafael que haviam conhecido mais cedo. Bonito, simpático, divorciado há pouco tempo. Antes que pudesse responder, sentiu a mão de Gabriel se fechar ao redor do seu pulso. Ela já tem par, disse Gabriel, a voz educada, mas com uma frieza que cortava. Rodrigo ergueu as mãos em rendição, sorrindo. Desculpa, cara. Não sabia que vocês iam dançar. Vamos, disse Gabriel para Marina. Mais uma ordem que um convite. Ela o seguiu para a pista de dança, o coração acelerado. Quando ele a puxou contra o corpo, colocando uma mão na cintura dela e a outra entrelaçando os dedos, foi como se os anos de frieza nunca tivessem existido. Eles se moviam perfeitamente juntos, como se os corpos lembrassem de uma dança que as mentes haviam esquecido. Gabriel a conduzia com firmeza, girando-a suavemente, puxando-a de volta contra o peito dele. Você estava mesmo considerando dançar com ele? Perguntou, os lábios perto do ouvido dela. Você estava demorando para me convidar? Respondeu, se permitindo relaxar contra o corpo dele. Não deveria ter que convidar. Você é minha mulher. A possessividade na voz dele fez algo se contrair dentro dela. Gabriel. O quê? Não gosto da ideia de outros homens tocando em você. Mesmo? Mesmo. Você não faz ideia do efeito que está causando hoje. Marina ergueu os olhos para encontrar os dele. Que efeito? Está me deixando louco de desejo. Desde que desceu aquelas escadas, eu só consigo pensar em te levar para casa e te mostrar o quanto você é minha. As palavras enviaram uma onda de calor por todo o corpo dela. Gabriel, você está diferente hoje. Ele continuou, girando-a novamente. Diferente como? Mais confiante, mais sedutora. E você gosta? Estou ficando louco. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Gabriel a puxou ainda mais perto, tanto que ela podia sentir o perfume dele, o calor do corpo dele, a batida do coração dele contra o peito. Marina. Sim, senti sua falta. As palavras simples a desarrumaram completamente. Ela parou de dançar, olhando para ele com os olhos marejados. Sentiu? Senti falta de você sorrindo para mim, de você se arrumando para mim, de você me olhando como se eu fosse especial. Você é especial. Não para você. Não ultimamente. Gabriel colocou a mão no rosto dela, ali mesmo no meio da pista de dança. Você sempre foi especial. Eu é que esqueci como demonstrar isso. E agora? Agora quero lembrar. Quero ser o homem que merece esse sorriso, essa dedicação, esse amor. Antes que ela pudesse responder, Gabriel se inclinou e a beijou ali mesmo, no meio da pista de dança, na frente de todos. Um beijo suave primeiro, depois mais intenso, carregado de meses de saudade e arrependimento. Quando se separaram, Marina estava tremendo. Vamos para casa, disse Gabriel, a voz rouca. Agora? Agora. Não consigo esperar mais para te ter nos meus braços de verdade. Em casa, o silêncio era pesado de expectativa. Você está nervosa? Perguntou Gabriel, fechando a porta atrás deles. Um pouco, porque faz muito tempo. Gabriel se aproximou devagar, como se estivesse se aproximando de um animal assustado. Marina, posso te falar uma coisa? Claro. Eu sempre desejei você, mesmo quando parecia que não. Esqueci como demonstrar, e quanto mais tempo passava, mais difícil ficava quebrar a barreira entre nós. Eu pensei que você não me amava mais. Como pode pensar isso? Porque você parou de me tocar, de me beijar, de me olhar como se eu fosse desejável. Gabriel fechou os olhos, como se as palavras o machucassem fisicamente. Marina, me perdoa. Me perdoa por ter te feito sentir rejeitada. Gabriel, deixa eu te mostrar, ele disse, estendendo a mão para ela. Deixa eu te mostrar o quanto eu te desejo, o quanto eu te amo. Marina colocou a mão na dele, e Gabriel a conduziu escada acima, devagar, como se quisesse prolongar cada segundo. No quarto, ele parou na frente dela, estudando cada detalhe do rosto dela. Você está linda, disse, passando os dedos pelos cabelos soltos dela. Você já disse isso hoje. E vou dizer todos os dias pelo resto da nossa vida. Gabriel começou a beijar o pescoço dela, suavemente, despertando sensações que haviam ficado adormecidas por meses. Marina? Me fala uma coisa. O quê? Você ainda me ama?
A pergunta a pegou desprevenida. Gabriel, eu nunca parei de te amar. Só parei de sentir que você me amava também. E agora? Agora sei que você me ama. Sinto isso. Como sabe? Pelo jeito que você está me olhando. Pelo jeito que você reagiu quando o Rodrigo se aproximou de mim. Pelo jeito que você está me tocando agora. Gabriel sorriu, mas foi um sorriso melancólico. Demorei para perceber que estava perdendo você. Mas não perdeu. Não? Não. Estou aqui. Estou nos seus braços. Foi uma noite de reconexão total. Entre carícias e sussurros, eles conversaram como não faziam há meses. Sobre medos, sobre a saudade que haviam sentido um do outro, sobre os erros que cometeram. Por que paramos de conversar? Perguntou Marina, aninhada no peito dele. Medo, talvez? Medo de admitir que estávamos nos perdendo. Medo de quê, especificamente? Gabriel ficou em silêncio por longos segundos. Medo de descobrir que você havia parado de me amar. Era mais fácil fingir que estava tudo bem do que enfrentar a possibilidade de que fosse tarde demais. E se eu tivesse parado de te amar? Aí eu teria que lutar para reconquistar você. Como você faria isso? Gabriel sorriu, beijando o topo da cabeça dela. Começaria te lembrando de por que você se apaixonou por mim. Te levaria para jantar no restaurante do nosso primeiro encontro. Traria flores todos os dias. Faria você rir como nos primeiros tempos. E se nada disso funcionasse? Então eu imploraria, me humilharia. Faria qualquer coisa para ter você de volta. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Marina, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eu prefiro morrer a viver sem você. Você promete que não vai mais me deixar sozinha? Prometo. E você promete que se eu começar a me afastar de novo, você vai me dar um chute na bunda e me lembrar do que quase perdemos? Marina riu. Prometo. E você promete que não vai mais procurar atenção em outros lugares? Prometo. Mas Gabriel? O quê? Da próxima vez que você sentir que estamos nos afastando, conversa comigo. Não deixa chegar ao ponto de quase nos perdermos. Prometo. Eles se beijaram, selando todas as promessas no silêncio perfumado da noite. Marina acordou com algo diferente. Não foi o despertador, mas o toque suave dos lábios de Gabriel no seu ombro. Bom dia, meu amor, murmurou ele. Há quanto tempo ele não a chamava assim? Dormiu bem? Melhor noite dos últimos meses. Gabriel se apoiou no cotovelo, observando-a com aquele olhar intenso que ela havia esquecido. Marina, eu quero recomeçar. Recomeçar? Quero que namoremos de novo. Quero te conquistar de novo, fazer você se apaixonar por mim outra vez. Marina sorriu, o coração acelerando. Gabriel, eu nunca esqueci porque disse sim quando você aceitou se casar comigo. Mas eu esqueci porque merecia que você dissesse sim. Quero merecer de novo. Você já merece. Não, ainda não. Mas vou merecer. Todo dia, vou provar que mereço ter você na minha vida. Gabriel se levantou. Fica aí, não sai dessa cama. Para onde você vai? Surpresa. 15 minutos depois, voltou com uma bandeja. Café, torradas, frutas frescas, suco de laranja. E no centro, uma rosa vermelha do jardim. Café da manhã na cama, como nos primeiros meses de casamento. Marina se sentou na cama, emocionada. Gabriel, você não precisava... Precisava, sim. Tenho 3 anos de café da manhã na cama para compensar. Tomaram café conversando sobre tudo. Planos para o fim de semana, histórias que nunca haviam contado um ao outro, sonhos que haviam guardado em gavetas empoeiradas. Marina, quero que você volte à padaria do Lucas. Ela o olhou confusa. Por quê? Porque quero que ele veja minha mulher usando a aliança que nunca saiu do dedo, mas que agora ela usa com orgulho novamente. Quero que ele veja como você brilha quando é amada do jeito certo. Gabriel a beijou, selando todas as promessas. Sabe o que vamos fazer agora? Vamos começar o primeiro dia do resto das nossas vidas. Vou te levar para almoçar no restaurante do nosso primeiro encontro. E hoje à noite, vou cozinhar para você, com velas, vinho, música romântica. E amanhã? Amanhã vou acordar te beijando de novo. E vou continuar fazendo isso todos os dias pelo resto da nossa vida. Eu te amo tanto, Gabriel. E eu te amo mais ainda, Marina. Para sempre. 2 semanas depois, Marina voltou à padaria. Desta vez, não por necessidade ou por impulso, mas porque Gabriel havia sugerido que comprassem ingredientes especiais para um jantar romântico que ele queria preparar. Lucas a recebeu com o mesmo sorriso simpático de sempre, mas Marina notou algo diferente.
Não havia mais aquela faísca de interesse nos olhos dele. Talvez porque ela estava claramente radiante, claramente apaixonada, claramente uma mulher realizada no casamento. Marina, como vai? Há tempos não a vejo por aqui. Oi, Lucas. Estou bem, obrigada. Vim buscar alguns ingredientes especiais. Meu marido quer preparar um jantar surpresa. Que romântico. Ele tem sorte. Na verdade, Marina sorriu, tocando inconscientemente a aliança. Eu é que tenho sorte. Enquanto Lucas separava os ingredientes que ela havia pedido, cogumelos shiitake, aspargos frescos, um vinho especial, Marina refletiu sobre como tudo havia mudado. O mesmo local onde Gabriel havia sentido ciúmes pela primeira vez, agora testemunhava uma mulher completamente transformada pelo amor renovado. Pronto, Marina. Tenho certeza de que o jantar vai ficar incrível. Obrigada, Lucas. Você sempre foi muito gentil. Quando Marina saía da padaria, Gabriel estava do outro lado da rua, encostado no carro, esperando. Não por desconfiança ou ciúme desta vez, mas porque havia prometado que não a deixaria carregar as compras pesadas sozinha nunca mais. Ao vê-la sair, Gabriel atravessou a rua com um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Como foi? Perguntou, pegando as sacolas das mãos dela. Normal. Lucas foi educado como sempre. E você? Como se sentiu? Marina parou pensando na pergunta. Nada. Não senti nada além de gratidão pela cordialidade dele. Por quê? Porque agora eu sei o que é ser desejada pelo homem que eu amo. Sei o que é ser olhada como se eu fosse um tesouro. A atenção de outros homens não me afeta mais porque a sua atenção é tudo que eu preciso. Gabriel parou no meio da calçada, largou as sacolas e a beijou ali mesmo, na frente da padaria onde tudo havia começado a mudar. Eu te amo, disse contra os lábios dela. E eu te amo. Vamos para casa fazer esse jantar? Vamos. Naquela noite, enquanto Gabriel cozinhava, concentrado, cuidadoso, querendo impressioná-la, Marina observava do balcão da cozinha, um copo de vinho na mão, o coração transbordando de gratidão. No que você está pensando? Perguntou Gabriel, olhando por cima do ombro. Em como quase perdemos tudo isso. Mas não perdemos. Não. E sabe por quê? Por quê? Porque o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de se manifestar. Pode adormecer, pode se esconder, pode ficar em silêncio por um tempo. Mas quando é real, ele sempre volta. Gabriel se virou, os olhos brilhando. Você acha que nosso amor é real? Sei que é. Sobreviveu à rotina, ao silêncio, à indiferença. E quando acordou, voltou ainda mais forte. Marina? Sim? Quando eu vi você conversando com Lucas naquele primeiro dia, sabe o que mais me incomodou? O quê? Não foi ciúme do interesse dele por você. Foi perceber que eu havia esquecido de como te fazer sorrir daquele jeito. Foi perceber que outro homem estava conseguindo despertar uma luz em você que eu havia apagado. E agora? Gabriel sorriu, se aproximando dela. Agora eu sei que essa luz é minha responsabilidade manter acesa. Todo dia, para sempre. Eles jantaram à luz de velas, conversando, rindo, planejando o futuro. E quando foram para a cama naquela noite, foi com a certeza de que o amor deles havia não apenas sobrevivido à tempestade, mas havia saído dela mais forte, mais consciente, mais profundo. Marina acordou com o cheiro de café e o som de Gabriel cantando no chuveiro. Algo que ele havia voltado a fazer nas últimas semanas. Sorriu, espreguiçando-se na cama que nunca mais havia se sentido vazia ou fria. No criado mudo, um bilhete. Bom dia, meu amor. Acordo todos os dias grato por ter você na minha vida. Hoje faz exatamente 6 meses desde a noite em que quase perdemos tudo. Hoje comemoramos não o que quase perdemos, mas o que conseguimos reconstruir. Te amo. Te encontro para almoçar no nosso restaurante às 13 horas. Seu marido apaixonado, Gabriel. Marina guardou o bilhete na gaveta junto com todos os outros que Gabriel havia deixado nos últimos meses. Uma coleção de amor, de pedidos de desculpa, que se transformaram em declarações, de promessas cumpridas. Quando desceu para a cozinha, encontrou o café da manhã pronto, com uma margarida branca no vaso. Ritual que Gabriel havia mantido religiosamente. Diferentes flores para diferentes dias, mas sempre uma flor para lembrar que ela era especial. Seu celular tocou. Marina, é o Lucas da padaria. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo ótimo. Na verdade, liguei para compartilhar uma novidade. Vou me casar. Lucas, que maravilha! Parabéns! Obrigado. E sabe de uma coisa? Vocês dois foram uma inspiração para mim. Como assim?
Nos últimos meses, sempre que vocês vinham à padaria juntos, eu via como vocês se olhavam, como se tivessem se apaixonado de novo. Me fez acreditar que o amor verdadeiro existe. Marina sorriu, o coração aquecendo. Existe, sim. E quando é verdadeiro, ele sempre encontra um jeito de se renovar. Exatamente. Bem, só queria compartilhar. Vocês vão estar no meu casamento, espero. Seria uma honra. Quando desligou, Marina olhou pela janela da cozinha e viu Gabriel chegando com mais flores. Desta vez, um buquê inteiro de rosas vermelhas. Para que isso? Perguntou quando ele entrou. Para a mulher mais linda do mundo, que teve paciência de me ensinar a amar de novo. Gabriel, você não precisa... Preciso sim. Ele a puxou para perto. Marina, estes foram os 6 meses mais felizes da minha vida. Mesmo? Mais que nossa lua de mel. Muito mais. Porque desta vez eu sei exatamente o valor do que eu tenho. Gabriel a girou pela cozinha, ambos rindo como adolescentes. Sabe o que vamos fazer hoje à noite? Perguntou ele. Me conte. Vamos dançar na nossa sala só nós dois, como fazíamos quando éramos namorados. E amanhã? Amanhã vou acordar te beijando, como todos os dias pelos próximos 50 anos. Só 50? Marina provocou. Está bem. Pelos próximos 100 anos. Agora sim. Eles se beijaram ali na cozinha, cercados pela luz da manhã, pelo perfume das flores e pela certeza de que alguns amores são grandes demais para morrer. Podem dormir, podem se esconder, podem ficar em silêncio. Mas quando são verdadeiros, sempre encontram um caminho de volta. Lá fora, o sol brilhava forte. Dentro de casa, Gabriel e Marina dançavam sem música, embalados apenas pelo ritmo dos corações que haviam aprendido a bater em sincronia novamente. Eles haviam se perdido pelo caminho, mas se encontraram novamente. E desta vez, jamais se soltariam. Se você chegou até aqui, deixe um like. Se você também acredita que todo amor pode ser reconquistado, conte nos comentários sua experiência. E não esqueça de se inscrever para mais histórias que vão fazer seu coração disparar.